Olá, tudo bem? Eu recebi esse comentário da Carla, que acompanha o canal. Ela escreve o seguinte: ética não depende de Deus, mas, querendo ou não, os mandamentos ditos de Deus impõem seu moralismo. Eu me questiono, até que ponto essa imposição é edificante? Pois tenho a sensação de que existe um moralismo infundado nas pessoas que querem ser justas, corretas e boas. Tais pessoas, e eu me incluo também, é ela que está dizendo, tais pessoas pressupõem que precisam ser assim, mas daí surge outro questionamento. Para quê? Se Deus é tudo que existe, inclusive tudo o que é oposto ao amor, por que existe o mandamento de amar uns aos outros? Isso se trata apenas de um conceito que a mente colocou como verdade, passando a julgar os atos e criando nesse julgamento um monte de rigidez e culpa. Amor não pode ser um mandamento, pois senão se torna hipócrita. Não imagino Deus ditando regras, muitas delas baseadas em puro preconceito, mas a mente humana criou um Deus antropomórfico e lhe atribuiu características que nos faz ter uma conduta civilizatória. Talvez isso tenha sido importante para a humanidade no passado, tanto quanto quebrar regras tem sido importante na atualidade. Resumindo, é preciso separar a ética de um lado e o moralismo repressivo do outro. Eu não vou roubar, matar e cometer atrocidades, mas também não sei até que ponto isso é de fato ruim ou condenável, pois essa negatividade faz parte da vida, faz parte da nossa liberdade de escolha, faz parte do campo de possibilidades no qual estamos inseridos nessa realidade. Muito bem, esse é o questionamento da Carla. Eu acho que a Carla tocou num ponto fundamental da estrutura ética, né? Que é justamente a necessidade que nós temos de uma conduta civilizatória, né? Uma conduta que se coadune, que se adeque a esse sistema já existente, né? Quando nascemos, o jogo já está posto, a civilização já existe, nós não temos muitas escolhas. O sistema é esse, queiramos ou não, aceitemos ou não. Particularmente, eu não gosto da civilização como nós a conhecemos, mas eu não tenho nenhuma ideia melhor para oferecer em troca. E essa civilização, na qual eu não me sinto assim tão à vontade, eu acho que foi o melhor que a humanidade conseguiu fazer até hoje. Só isso. Se vivemos em sociedade, evidentemente, né, precisamos de regras. Essa sociedade tanto pode ser ampla, como é o caso de pessoas que, como eu, vivem em grandes cidades e convivem com muitas pessoas, quanto esta sociedade pode ser também uma família isolada num vilarejo distante, também um pequeno núcleo da sociedade, né? Se vivemos em sociedade, temos que seguir determinadas regras de conduta que tornem esse convívio harmonioso, né? Num ponto ideal, ou pelo menos possível, que seja um convívio possível. E nesse ponto as religiões continuam exercendo um papel relevante. Religiões ditam regras de conduta. Se isso não é mais necessário nos países nórdicos, por exemplo, né, que já tem maioria ateia e que convivem respeitosamente, harmoniosamente, com um bom equilíbrio entre o individual e o coletivo, ainda é necessário numa vila tomada pelo tráfico, por exemplo. Não que seja apenas a religião que esteja apta a cumprir esse papel normatizador, claro que não. Mas como nenhum outro grupo se habilita a isso, as igrejas mantêm um certo equilíbrio, né? E com isso vão arrebanhando mais e mais prosélitos. Entre os cristãos menos dogmáticos, a regra de ouro é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizessem.
Essa regra nem sempre é válida. Parece que é, mas não é. Né? Ela ainda é um bom indicativo, mas não é sempre válida. Não é válida sempre porque todos somos diferentes, né? Nós não gostamos das mesmas coisas e nós não temos os mesmos valores. Eu vou dar como exemplo 2 centros espíritas em que eu trabalhei, né? Nesses 2 centros espíritas tinha departamento, né, ou serviço de assistência social. E uma das tarefas da assistência social consistia em visitar um asilo de idosos. Então um grupo ia ao asilo, fazia comida, né? Às vezes tinha música e sempre muitas brincadeiras. Se eu tô lá no asilo, e isso é uma possibilidade futura, né? Eu vou ficar velho um dia, eu não quero ninguém fazendo macacada perto de mim, né? Outro exemplo. Quando minha mãe sofreu AVC, meus irmãos e eu visitamos ela no hospital todos os dias, né? E aí tinha um grupinho que chegava lá vestido de palhaço e forçava um humor besta, nada condizente com o ambiente. Olha que coisa bem nojenta. Se essas pessoas, tanto as do centro espírita quanto as do hospital, se elas estavam seguindo a regra de ouro, né, de fazer ao próximo o que gostariam que fizessem a elas, está demonstrado que a regra não funciona sempre. Essas pessoas podem gostar disso, eu não gosto. Mas essa é a regra ativa, né? A regra passiva é não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. E essa é bem mais fácil de cumprir. Eu não conheço ninguém, não conheci até hoje, que gostaria de ser roubado, que gostaria de ser assassinado ou que gostaria de ser vítima de atrocidades. E isso independe completamente de qualquer noção de Deus, de justiça divina ou de temor de um castigo pós-morte, né? É claro que se nós não tememos nenhuma espécie de castigo e se nosso sistema de valores for elástico, né? Se não for muito rígido, se ele for elástico, nós podemos não seguir regras rígidas, como não matar e não roubar, e começar a fazer uma análise caso a caso. Isso é muito perigoso. Assim como no caso dos grupinhos que fazem festa em asilos e hospitais, né? Assim como eles deveriam se perguntar se estão realmente agradando e ponderar se o agrado a alguns compensa o desagrado a outros, nós também poderíamos nos indagar, caso a caso, se podemos matar ou roubar, né? Para ficarmos só nesses 2 itens, geralmente os mais citados em questões assim. Poderíamos, se tivermos um sistema de valores elástico, poderíamos matar alguém que sabemos que não faria falta no mundo, né? Como fez, por exemplo, o Raskolnikov, né? No excelente e perturbador Crime e Castigo de Dostoiévski, um clássico, né? Esse livro trata exatamente disso. Será que é tão errado, ou será que é realmente errado matar uma pessoa má e de quem ninguém sentirá falta? E o mesmo vale em relação ao roubo, né? Se tivéssemos a oportunidade de roubar alguém que sabemos que é ladrão, né? Que é um safado sem vergonha, né? Que tem dinheiro sobrando e que provavelmente nós não seríamos descobertos, isso seria errado? Errado por quê? Eu publiquei um vídeo recentemente que se chama Qual a Origem da Consciência? E nesse vídeo eu questionei o posicionamento de Kardec, aquele posicionamento dele que ele diz que as leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Eu não acho hoje que tenhamos um código subliminar de conduta ao nascermos. Eu não acho. Mas a verdade é que nenhum posicionamento em relação a isso é definitivo. Não temos certeza, por exemplo, se herdamos valores, ou pelo menos se herdamos características psicológicas fundamentais através da genética. Não sabemos. Existem indícios. Provas nós não temos. Não sabemos se tudo é fruto do ambiente, né, e das influências que nós sofremos ao longo da vida, ou se de alguma forma Kardec tinha um fundo de razão e temos no âmago do nosso ser uma noção de princípios fundamentais
que não devemos ultrapassar sob pena de sentirmos remorso, perturbações psíquicas e a perda da capacidade de sentir pequenos prazeres. Isso funcionaria de maneira não consciente, assim como o instinto de sobrevivência, por exemplo. Não sabemos. E se não sabemos, acho que cabe aceitar, acreditar na experiência de alguns milênios de civilização, em que esses valores éticos são ensinados na maior parte do mundo, talvez em todo o mundo, em diferentes épocas e de acordo com os conhecimentos e a cultura e a psicologia coletiva de cada povo. O que nós conhecemos como livros sagrados são, em grande parte, compêndios de sabedoria antiga. Claro que não podemos analisar a totalidade, estou dizendo em grande parte, mas são fruto, talvez, de milênios de experiências anteriores a eles, de tentativas e erros. Eu continuo dizendo que se todos seguíssemos o ensino de Jesus, compilados no Sermão da Montanha, por exemplo, e ali com raríssimas exceções, tem uns 2 ou 3 ensinos que não dá para seguir, né? E que não são ensinos exclusivos de Jesus, mas se os seguíssemos, nós viveríamos em paz com nós mesmos e em paz uns com os outros. Para mim, isso já há muito tempo, talvez desde a adolescência, muito mais importante que o mundo exterior é o mundo interior. E seja por fruto de aprendizado ou não, o fato é que no meu mundo interior não há lugar para essas coisas. Eu acho muito bom estar só em qualquer lugar e estar em paz. Muito bom encostar a cabeça no travesseiro, passar em revista os acontecimentos do dia e constatar que a minha maior falta foi talvez uma cara mais azeda para alguém que eu amo, né? E isso tem conserto. Ou não ter rido da piada sem graça de algum colega, isso nem precisa consertar, né? Mas não são faltas assim muito graves. Talvez não tenha muito a ver com o assunto, mas eu sinto que dentro de cada um de nós, eu sinto que no âmago do nosso ser, o que existe é paz. Quando eu trabalhei um período no serviço de passe, no centro espírita, eu sempre dizia isso para as pessoas que estavam ali se preparando para receber o passe. O nosso estado normal é de paz. As perturbações que nós temos são acréscimos exteriores. Eu medito, por exemplo, apenas me concentrando no meu coração. E seja o que for que esteja acontecendo exteriormente, eu sinto paz. É claro que, como eu não sou santo, às vezes eu sinto raiva e prefiro curtir um pouco a raiva, sentir ela, para gastar ela, não ficar com ela dentro de mim. Mas se eu me concentrar no meu coração, só existe paz. E eu penso que a quebra dessas regras que sabemos, porque no fundo nós sabemos que devem ser seguidas, apesar dos sofismas que criamos para tentar questioná-las, a quebra dessas regras dificulta o acesso à nossa paz interior. Nós vivemos a cultura judaico-cristã, por isso nós estamos acostumados a ver essas questões como sendo regras de conduta. Nós pensamos nelas como regras de conduta. Outras culturas ou outras religiões têm um enfoque bem diferente. O budismo, por exemplo, tem como ideia central o desapego, que também foi o maior ensinamento de Jesus, mas o ensino de Jesus foi muito deturpado. Quem realmente compreende e consegue vivenciar o desapego jamais cogitaria prejudicar alguém. A Carla diz assim, ela diz assim, tenho a sensação de que existe um moralismo infundado nas pessoas que querem ser justas, corretas e boas. Eu acho que infundado é tentar seguir um modelo pronto e acabado, né? Um modelo de perfeição, porque nós não conhecemos a perfeição. No meio espírita, por exemplo, é comum tentar imitar as atitudes do Chico Xavier, né?
Isso é uma coisa que serviu para ele, para o tipo de vida dele. Não vai servir para outra pessoa. Ou então, falar assim, né? Passando uma imagem de bondade, de ser uma pessoa querida, correta, falar com aquela voz de convalescente, assim, né? Eu acho que tu tem que te acalmar, minha irmã. Pensa em Jesus, na sua pureza e bondade, como ele nos amou. O que Emmanuel nos ensina? Emmanuel nos ensina a ter resignação, paciência, tolerância, compreensão, perseverança no bem. Não é assim, mais ou menos? Não existe ninguém perfeito, nunca existiu, e eu acho que é essa busca pela perfeição que acaba nos angustiando ou nos tornando hipócritas, né? Hipócrita é uma palavra grega que quer dizer ator. Quando fingimos uma bondade que não temos, estamos representando um papel. Estamos desempenhando um papel que naquele momento nós consideramos importante. Eu acho que se nós não prejudicamos deliberadamente ninguém e ajudamos alguém que precise e peça a nossa ajuda, já estamos sendo bons o suficiente. O conceito de justiça, embora ele seja um conceito humano, né? Pois se Deus é justo, essa é uma justiça que nós não estamos aptos a entender. Isso para quem acredita em Deus, evidentemente. Mas o conceito de justiça, que é um conceito humano, é um conceito importante para a vida em sociedade. Mas a par da justiça está a empatia, que é se colocar no lugar do outro, imaginar-se sendo o outro e sentir as motivações do outro. Isso, pelo menos para mim, torna as coisas mais fáceis. Não gosto de um monte de gente, tenho nojo de um monte de gente, mas não perco meu tempo nutrindo ódio ou mágoa, né? Eu compreendo a todos, de verdade. Mesmo aqueles que me enojam, compreendo eles. Eu, no lugar deles, tendo a criação que tiveram, as influências que tiveram, a genética que tiveram, provavelmente seria a mesma coisa. Né? Se tivesse a mesma genética, os mesmos pais, a mesma criação, as mesmas influências, provavelmente seria a mesma coisa. Muita força e paz para você.